Quero pedir aos irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abram as vossas Bíblias na Epístola de 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos. Apenas um breve testemunho, enquanto alguns irmãos encontram. Essa semana foi uma semana bem difícil, irmãos. Bem difícil. Mas, quinta-feira, eu deixei meus filhos em casa, aproximadamente 8:30 da noite, e vim aqui para a igreja. E participei do final do culto. E as irmãs ensaiaram junto comigo. E no final do ensaio eu falei: irmãs, eu quero que vocês orem por mim. E fizemos o círculo e eu fiquei no meio e falei: orem por mim porque eu estou precisando de oração. E eu falei assim: ore, irmãs, ore, missionária Márcia. E elas oraram. E a missionária, Deus usou ela e falou assim: Deus está no controle de tudo. E eu criei e recebi essa palavra. E na sexta-feira, um dia também bem cheio de bastante dificuldades. E era mais ou menos 1:30 da tarde. Eu estava lá no centro e eu já estava assim me sentindo destruída, assim, já estava me sentindo acabada. Eu falei assim, parei meu carro e falei assim: Senhor, o Senhor não falou que estava no controle de tudo? Então mostre para mim, Deus, que o Senhor está no controle. E aí, missionária Márcia, e aí, irmãs que estavam orando aqui, Deus mostrou para mim: Deus está no controle de todas as coisas. Quando Ele falar com você, Ele está no controle da tua vida. Esqueça as suas preocupações, que Ele toma o rumo da tua vida. Amém. Louvado seja, glorificado seja o nome dEle. Vamos ler, irmãos, Epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Eu quero que você frise bem nessa última parte do versículo que diz assim: porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Eu quero complementar com você. Abre para mim Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 13. Essa palavra o Espírito Santo colocou dentro de mim, irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aleluia! Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Glorifica o nome do Senhor e exalta. Bendiz o nome do Senhor e assenta, bendizendo o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Irmãos queridos e amados, Deus Todo-Poderoso e Tremendo, Supremo, Soberano, Dono de toda a glória, de toda a majestade. Deus, irmãos, Deus Ele é. Deus Ele é. Independente do tempo,
independente do passado, do presente, do futuro, Deus, Ele é. Nós, eu, você, seres humanos, nós fomos, nós estamos, talvez nós seremos, mas Deus não. Deus não tem como dizer, Ele foi Deus, ou Ele será Deus no futuro. Ontem Ele é Deus, hoje Ele é Deus, amanhã Ele é Deus. E a palavra dele diz assim, lá em Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus, Ele é. Nós existimos porque nós fomos criados, mas Deus não. Sempre Ele é. O salmista diz assim: de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Sempre Ele é Deus. Sempre. Antes, amanhã, depois, é Deus. E a palavra de Deus nos conta que antes que houvesse tudo, Ele é Deus. E lá no início, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra era Deus. E quem era? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Salvador, é Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra é Cristo, que no início já estava lá com Deus. No início de tudo, para você entender, no início de tudo, Cristo já estava com Deus. Mas antes que tudo fosse feito, antes que tudo fosse formado, antes que a terra fosse formada, a palavra diz assim, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele também nos elegeu nele, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Aquela palavra ali, eleger, você foi escolhido. Você foi escolhido em Deus, antes mesmo do mundo ser gerado, do mundo ser formado, você já tinha sido escolhido em Deus. Lá atrás, Deus já tinha um propósito com você, Deus já tinha um plano para a sua vida. Aleluia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, como? Em amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele não projetou você quando você nasceu. Talvez a sua mãe tenha planejado você quando você nasceu, mas Deus não. Deus já muito antes de formar toda essa terra, já tinha planejado a tua vida, já tinha planejado uma história para você. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, meus irmãos, se você for ler a Bíblia, lá no livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você vai ler lá, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E Deus disse: haja luz, e a luz se manifestou. Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus separou as águas, Deus separou a porção seca, dando o nome de terra, a porção de água, dando o nome de mares, o oceano. Deus cria a vegetação, Deus cria luminares, as estrelas no céu, Deus cria os animais, tudo, as aves. E chega um momento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo que pairava sobre as águas, eles dizem assim: façamos o homem, façamos conforme a nossa imagem e a semelhança. Foi quando eu e você fomos gerados, foi quando eu e você fomos criados nessa terra, fomos formados pelas mãos de Deus. Preste atenção que todas as coisas foram formadas pelo poder da palavra, mas eu e você fomos formados por Deus. Deus fez realmente nós. Todo o trabalho de alguém que trabalha como um artesão, com as suas próprias mãos, que faz as coisas, o valor é diferente do que um outro trabalho que apenas foi dito. Por isso você é diferente, você é especial para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não esqueceu daquele propósito que Ele tinha feito lá atrás com você. Ele criou o ser humano para algo especial. Ele plantou um jardim no Éden e colocou o ser humano porque tinha planos especiais, tinha sonhos para serem vividos através do homem. As pessoas acham às vezes que Deus esquece, mas eu tenho uma palavra para você: Deus, Ele não se esquece, jamais. Porque tem uma palavra que diz assim, que pode uma mãe se esquecer de um filho. Diz o profeta messiânico Isaías: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Deus está perguntando: pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Mas Ele responde assim: mas todavia, se ela se esquecer, o Senhor está dizendo, eu não me esquecerei de ti. Eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Talvez você pense, Deus está demorando, mas Deus não esqueceu. Deus cria um homem, e o homem em todo aquele lugar de perfeição, mas Deus havia colocado uma regra para ser obedecida, para agradar o próprio Deus. Mas o ser humano tem liberdade de escolha, tem poder de decisão, irmãos. Deus não nos fez como robôs que devem apenas fazer o que Ele fala. Não, Ele deu liberdade. Você quer me amar? Me ame. Se você não me quer, não me ame. Deus dá liberdade. E Deus deu escolha para o ser humano. E diante daquele jardim, você conhece a história? Que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual tinha o fruto que Deus falou: vocês não podem comer, que se vocês comer, vocês vão morrer. Mas o ser humano podia escolher o que ele queria fazer. E nós escolhemos, nós, eu digo porque a humanidade toda estava lá, escolhemos desobedecer a Deus, escolhemos rejeitar a Deus. As suas escolhas, elas são muito importantes, porque quando nós escolhemos com Deus, nós somos abençoados, nós somos obedientes e abençoados. Quando nós escolhemos sem Deus, nós
rejeitamos os princípios de Deus. E foi isso que o homem fez. Quando ele escolheu, eu prefiro isso. Deus diz que não é para fazer, mas eu quero isso. Eu estou rejeitando o princípio de Deus. Eu não estou querendo Deus. E o ser humano peca. E Deus não pode habitar junto. Porque Deus, Ele é santo, Ele é separado. Ele não habita junto com o pecado. Então, tem que haver a separação do ser humano com Deus. Nós fomos separados por causa da nossa escolha, por causa do nosso pecado. Fomos separados de Deus. Perdemos a nossa comunhão, o nosso relacionamento, que o nosso Pai descia todos os dias conversar com a gente. E com isso, na terra, nós nos multiplicamos. E os nossos pecados se multiplicaram, se multiplicaram, se multiplicaram. Mas Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não estava satisfeito em ver a obra dele, a criação dele separada dele. Não estava satisfeito em ver a criação dele longe dele. Porque quando nós rejeitamos os princípios de Deus, nós nos afastamos dele. E nós vamos ficando longe, distante de Deus. Mas Deus não quer ninguém longe dele. Deus quer você juntinho dele, pertinho dele. Porque Ele te amou. Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele já tinha amado você. Então, Deus, Jesus, Cristo, decide deixar toda a sua glória, toda a sua majestade, sua honra, assumir um papel inferior, bem inferior, e se tornar como um de nós. Se tornar como um de nós. Descer à terra. Porque havia um preço, havia um castigo que precisava ser pago por causa da nossa rejeição com Deus. Um castigo de morte precisava ser pago. E Cristo deixa toda a sua glória, a sua honra, a sua majestade e desce à terra como homem. E Ele nos ensina, e Ele nos ama, mas Ele obedece. Deus, Ele obedece e segue, porque eles eram o próprio Deus. E Jesus segue para um caminho de uma via dolorosa, sofrendo, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo envergonhado. Sabe por quê? Por causa da minha rejeição, por causa da tua rejeição, por causa do teu pecado, por causa daquele pecado. Cristo seguiu a via dolorosa, sofrendo, sendo humilhado. Alguém que merecia, jamais, não merecia, mas segue aquele caminho de angústia e dor, e é levantado, assim como quando lá atrás, no livro de Êxodo, o povo no deserto, e o povo começou a murmurar, e as serpentes apareceram e começaram a picar as pessoas, e as pessoas morriam. Deus fala para Moisés: levante uma serpente, todo aquele que olhar para a serpente não vai morrer mais. Jesus foi levantado também. Por quê? Por causa da minha murmuração, da tua murmuração. Mas Jesus foi levantado.
Jesus foi humilhado, Jesus foi maltratado, Jesus foi cuspido e foi levantado completamente nu naquele madeiro, envergonhado. Mas sabe qual que era a vergonha? O meu irmão falou esses dias aqui num culto de jovens. Cristo foi envergonhado não por causa que ele tinha pecado. O pecado gera vergonha, mas Cristo não foi envergonhado por causa que ele tinha pecado. Ele foi envergonhado porque ele levou o meu pecado, levou o teu pecado. Aleluia. E por que ele fez isso? Porque ele te ama. Porque ele não podia deixar você separado da presença de Deus. Você precisava estar junto com Deus, caminhando junto, abraçado com Deus. E quem iria fazer essa conexão, essa união? Só Cristo. Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que o teu pecado de hoje fosse levado lá, fosse perdoado. A palavra de Deus diz assim em Romanos, capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor como? Para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos estávamos destituídos da glória de Deus, todos pecaram, mas Cristo morreu por nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos limpos. Porque Deus quer você com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu já estou finalizando, irmãos. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Essa palavra, irmãos, não é minha. Essa palavra é o Espírito Santo que mandou, até mesmo para me confrontar. Parece uma loucura, né? Parece uma loucura um pai que manda o filho morrer por um monte de ser humano que rejeitou ele. Que loucura é essa? E um filho que aceita ir morrer para perdoar um monte de ser humano que não quis Deus, que rejeitou. Parece uma loucura, mas sabe o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Essa loucura é para o mundo, é para quem está para fora, mas para você é o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Você quer esse amor para a tua vida? Que amor que é esse? Que amor que é esse? Isso é amor mesmo. Olha, eu estava lendo e uma autora dizia assim, que nós não podemos definir o amor como Deus. Não podemos. Mas Deus, Ele pode ser definido como amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que amor que é esse? Isso é amor? Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero convidar você, você que nessa noite quer viver esse amor de verdade, quer viver esse amor intensamente. Sabe esse vazio que se sente aí no teu coração? Tá sabendo? Esse amor vai preencher hoje. Esse amor vai preencher. Sabe? Essa opressão, esse amor vai tirar os obstáculos, vai tirar a opressão, vai tirar a obra contrária que se levantou. Esse amor vai resgatar você. E eu quero convidar você que quer viver intensamente esse amor. Chegue
à frente, que os pastores vão orar por você. Venha receber desse amor. Você quer escolher esse amor? Quer? Esse amor é para aqueles que querem. Feche os seus olhos.